Bom, vamos fazer o seguinte, falamos do Grêmio um pouquinho, falamos do Flamengo, vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians, vamos ver como é que está a situação do Timão, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições. Líder do Brasileirão, o Corinthians tem pela frente o Botafogo em casa. Com 26 pontos, o Timão não sabe o que é perder na competição e vem de 2 vitórias seguidas contra o Bahia por 3-0 e o Grêmio na última rodada por 1-0. Além disso, o time tem na Arena Corinthians um trunfo que faz a diferença para quem quer ser campeão. No Brasileirão, o clube atuou 5 vezes em casa, vencendo 4 jogos e empatando apenas 1. No total, somados os jogos desta temporada, o Corinthians está invicto a 24 jogos. Fundamental para o bom desempenho do clube, a torcida do Timão promete apoiar o time na Arena Corinthians e, para isso, já comprou mais de 31 mil ingressos. Fábio Carille indicou que deve poupar atletas na partida de domingo por conta do desgaste sofrido pela viagem e o jogo contra o Patriotas na Colômbia. Por outro lado, atletas como Maicon, Jadson e Jô, poupados na partida da Sul-Americana, voltarão para o time titular contra o Alvinegro Carioca, assim como o Guilherme Arana, que estava no banco em Tunja. Já Romero está fora da partida, suspenso por conta do 3º cartão amarelo. E esse duelo contra o Botafogo pode colocar o Corinthians em situação ainda mais confortável na tabela. Caso o Palmeiras vença o vice-líder Grêmio e o Timão faça a lição de casa, a diferença vai subir para 7 pontos. Gordura que pode fazer toda a diferença. Informações do time do Corinthians ao vivo aqui no Boa Tarde Fox. Nós vamos agora conversar com o André Cavalcante, repórter que está no centro de treinamento e traz as informações para a gente. Boa tarde, André Cavalcante. Boa tarde, Nivaldo Prieto. Boa tarde, Fox. Corinthians treinando nessa sexta-feira, depois de uma semana agitada com a rotina apressada. Teve jogo contra o Grêmio, jogo com cara de decisão no Campeonato Brasileiro no fim de semana passado. No meio da semana, confronto com o Patriotas lá na Colômbia. Ontem, jogadores chegaram dessa viagem de volta da Colômbia apenas no final da noite. Por isso, ontem, sem atividades por aqui, pelo menos para os jogadores que fizeram parte dessa viagem. E hoje, sim, uma preparação completa com jogadores titulares e reservas, já visando esse jogo de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que é líder absoluto, mas que precisa dessa vitória, sobretudo porque joga em casa com 31 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Mais uma vez, Arena Corinthians com casa cheia, pelo menos essa é a promessa. Aqui atrás de mim, um dos campos do CT já rolando a atividade do dia nessa sexta-feira ensolarada na zona leste de São Paulo. Vocês percebem uma movimentação em campo reduzido, sem indicativo, pelo menos nessa movimentação, de equipe titular ou reserva. Jogadores estão misturados, uma turma ali com coletes amarelos, outra turma com camisas brancas. Atividade, como eu disse, em campo reduzido. Daqui a pouquinho pode ser que o Carille faça um outro tipo de atividade, justamente já para moldar a equipe titular para o jogo de domingo contra o Botafogo. Vocês acompanharam há poucos instantes na reportagem. Corinthians tem retornos importantes de jogadores que foram preservados dessa viagem para a Colômbia. São os casos do Jô, do Jadson e também do Maicon, que ficaram aqui no Brasil treinando, recuperando a forma física, evitando o desgaste muscular, o desgaste também da viagem. Esses 3 certamente serão titulares, ao lado também do Guilherme Arana, que fez parte da viagem, mas o Guilherme Arana, lateral esquerdo, que vinha de 23 partidas seguidas como titular, não foi utilizado no jogo, pelo menos teve o desgaste da viagem, mas pelo menos não teve o desgaste de entrar em campo. Guilherme Arana também deve começar esse confronto contra a equipe carioca. Daqui a pouquinho a gente deve ter, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox, um indicativo da formação titular do Corinthians, que deve ser praticamente força máxima, exceção feita ao Romero, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Prieto. Pois é, André, agora eu tenho 314 perguntas para fazer para você. Vamos falar sobre Guilherme Arana, sobre Pablo, sobre Leandro Castan. E eu começo perguntando, a propósito, você sabe quem fala aí em entrevista coletiva hoje, depois do treino ou não, André?
Ainda não foi divulgado o nome do entrevistado. Normalmente, às sextas-feiras, quem fala com a gente é o Carille. Mas acabo de receber a informação que é o Fagner quem vai conceder a entrevista coletiva. Lateral direito, Fagner é que vai conceder a entrevista coletiva. Confirmado agora o nome do jogador corintiano que vai conversar com os jornalistas. Sobre Guilherme Arana, já podemos passar a limpo os assuntos, Preto? Vamos embora, já que você citou Guilherme Arana, começamos com ele. Permanece ou vai embora, André? Guilherme Arana, diretoria, dirigentes corintianos e também até o empresário do jogador, Fernando Garcia, dizem que não chegou nenhuma proposta oficial pelo lateral esquerdo, jovem lateral esquerdo do Corinthians. Hoje surgiu a informação de que o Bayer Leverkusen, clube alemão, teria tudo certo para levar o jogador, mas tanto os dirigentes corintianos quanto até o staff do jogador, os empresários do jogador, negam qualquer tipo de proposta oficial do Bayer Leverkusen. Por enquanto fica, mas esse é o nome que está mais em evidência por aqui. Trata-se de um jogador, como eu disse, jovem, tem 20 anos, um dos destaques do Corinthians nessa temporada. Será muito difícil que ele continue, mas pelo menos nesse caso pontual do Bayer Leverkusen, o posicionamento do clube é de que não há proposta oficial, pelo menos por enquanto. Agora, Gustavo Ribeirão, vamos conversar com o André Cavalcante aqui. Eu quero saber se você tem alguma informação que diz respeito numa transação envolvendo Guilherme Arana e Pablo no mesmo negócio. Tenho sim, porque realmente a informação é de que o Corinthians estuda uma negociação com o Bordeaux. O Bordeaux já tem uma negociação em andamento sobre o Pablo, né? O Pablo é um jogador que ainda pertence à equipe francesa e o Corinthians já tem que pagar, né, os direitos econômicos para tê-lo em definitivo agora no meio do ano. É um valor alto, mais de 3 milhões de euros, então há uma grande possibilidade de o Corinthians liberar o Guilherme Arana para o Bordeaux a partir de janeiro do ano que vem, envolvendo o Pablo nesse negócio. O Corinthians, ou o Bordeaux, na verdade, abateria o valor do Guilherme Arana com a negociação do Pablo. Então, o Pablo permanece no Corinthians, o Corinthians quita a dívida com o Bordeaux, cedendo o Guilherme Arana e, claro, recebendo ainda um valor da diferença, né, dessa negociação. Então, o que existe é isso, uma negociação envolvendo o Bordeaux para que o Guilherme Arana vá para a França e o Pablo permaneça no Corinthians. Então, André, é a informação que o Gustavo Ribeirão está trazendo para a gente aqui. E são dois jogadores que eu entendo, a torcida deve entender, são jogadores importantes no elenco do Timão, né, André? É isso mesmo. Fala, André. Pois é, Preto, dois jogadores fundamentais para o sistema defensivo corintiano, sobretudo para o sistema defensivo corintiano, que, por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro em 10 rodadas, sofreu apenas 5 gols. E o Carille, evidentemente, conta com, pelo menos, a manutenção da maioria dos jogadores. Quando ele é perguntado sobre isso, sobre a possibilidade de venda de algum atleta, ele fala que nos acertos que ele teve com a diretoria do clube, um ou no máximo 2 jogadores podem ser negociados. E no caso do Pablo, especificamente, conversando com o jogador, conversando com o Carille, o que a gente percebe é um clima de muito otimismo do Corinthians que ele vai ficar sim. Agora, como ele vai ficar, são várias nuances, várias alternativas, e é que surgiu com mais força nos últimos tempos, nos últimos dias, desde a semana passada para cá. Essa possibilidade que surgiu com mais força foi justamente de um toma lá da cá, digamos assim. O Corinthians negociaria o Guilherme Arana para o Bordeaux, junto ao Bordeaux, e com esse dinheiro que vai entrar, lógico que é um dinheiro maior até do que a negociação do Pablo, que envolve ali 3 milhões de euros, mas com esse dinheiro da saída do Guilherme Arana, teria esse investimento para a manutenção do Pablo. Perderia um lateral esquerdo importantíssimo, que nessa altura não tem um substituto compatível. O Moisés, a gente percebeu pelo desempenho no jogo contra o Patriotas, que está bem abaixo do Guilherme Arana, perderia esse lateral esquerdo, em contrapartida continuaria com o Pablo, que vem formando uma dupla de zaga muito eficiente ao lado do Balbuena. Bom, nós temos imagens aí do time do Corinthians na tela, tem o Corinthians treinando e o André ao vivo acompanhando no centro de treinamento em São Paulo. Para que o André também possa
comentar a respeito aqui de um outro jogador que já vestiu a camisa do Corinthians e a Helena tem informação do Castan. Exatamente, a torcida do Corinthians conhece muito bem o zagueiro Leandro Castan. Eu queria saber, André, um pouquinho sobre esse jogador, porque a gente sabe que ele está de férias nesse momento, está na Bahia, está na Praia do Forte. A gente está vendo aí uma entrevista que ele deixa a volta ao Corinthians no ar, indica a chance de reviravolta. Isso porque a diretoria do Corinthians acha muito difícil a volta do jogador. O Leandro Castan já manifestou o interesse de voltar à equipe do Corinthians. A equipe italiana, que hoje detém os direitos dele, a Roma, disse que abriria a mão, que liberaria o jogador, contanto que o Corinthians pagasse parte dos salários. André, você tem alguma novidade sobre essa questão, Leandro Castan? Você acha possível essa reviravolta, que realmente o Corinthians assumisse uma parte dos salários que considera acima do orçamento atual? Pois é, Helena, desde o começo que a diretoria do clube, a diretoria do Corinthians, se manifestava sempre com um certo pessimismo com relação à vinda do Leandro Castan, apesar dele manifestar desejo sim de vir jogar aqui no Corinthians. Isso porque o salário dele, junto à Roma, é um salário que todo mundo sabe que obviamente é em euros, é um salário que daria algo em torno de 750, 800 mil reais mensais. Obviamente que está fora de cogitação para o Corinthians pagar a totalidade desse salário. O que a Roma poderia fazer é fazer 50% para cada lado. Ainda assim daria um salário muito alto, aí perto dos 400 mil reais mensais, que também está fora dos planos do Corinthians nesse momento. Em outras épocas já teve sim vários jogadores, inclusive no atual elenco tem jogador que ganha isso ou até mais do que isso. Só que, dadas as circunstâncias, a situação do Corinthians no momento não é das melhores. A gente está falando até da possibilidade de saída do Guilherme Arana justamente para fazer caixa. Não está nos planos do clube investir em um jogador para defesa, um jogador que teria um salário muito alto, e até citei agora há pouco aqui que a dupla Pablo e Balbuena tem sido muito eficiente. Então esse valor, mesmo que seja apenas os valores dos salários mensais, o Corinthians não teria que pagar uma multa rescisória, algo do tipo, seria só os salários, mas ainda assim está um pouco fora dos planos corintianos. Ele teria que acertar com a Roma, ou o Corinthians acertar com a Roma, um valor ainda abaixo disso, dos salários do Leandro Castan, para que essa negociação se concretizasse. Mas essa história já esteve mais quente no começo, também já esteve bem mais fria, com o Alessandro, os dirigentes corintianos falando que dificilmente ele viria. Agora essa entrevista recente do Leandro Castan acendeu de novo essa história. Talvez a gente tenha algum capítulo mais relevante daqui para frente. Perfeito, André Cavalcante ao vivo trazendo informações do time do Corinthians. Nesse final de semana tem o Botafogo na sequência do Campeonato Brasileiro. André, muito obrigado pelas informações. Se tiver mais, você chama, combinado? Fechado. Então é isso, André Cavalcante, direto do Centro de Treinamento do Corinthians. Vamos para mais informações então. Vamos com mais informações. Eu coloquei um duelo agora há pouco, duelo de gringos. Nós temos outro duelo bom também nessa partida entre Corinthians e Botafogo na Arena do Corinthians. E o duelo tá aqui, ó. Jô de um lado, Roger do outro. Centroavantes que se encontram na Arena do Corinthians nesse fim de semana pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Jô jogou 10 vezes neste Campeonato Brasileiro, enquanto o Roger jogou 9. 5 gols marcados do Jô contra 4 do Roger. E finalizações para marcar, o Roger precisa de um pouquinho mais, enquanto o Jô precisa de 2,1, 2,8, é ótimo, 2,8, o Roger precisa de 3. Tá, então os números muito próximos dos dois jogadores que vão se enfrentar nesse fim de semana na Arena do Corinthians, um jogaço desse Campeonato Brasileiro, dessa 11ª rodada. São dois jogadores que estão bem no Campeonato Brasileiro, né? Estão bem. O Jô e o Roger. O Roger, ele se encontrou no Botafogo agora, né? O Roger passou por muitos clubes na carreira. Ele vinha bem na Ponte Preta na temporada passada e o Botafogo apostou no Roger e ele encaixou no time, exatamente do jeito que o Jair Ventura queria. E o Jô é um jogador que chegou sob desconfiança no início da temporada, porque ele há um bom tempo não desempenhava aquele futebol que ele apresentou, por exemplo, no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Teve muitos altos e baixos. E no Corinthians ele voltou à melhor forma física, voltou a atuar ali também até como um pivô importante para a chegada dos jogadores de lado do Corinthians. Então ele tem sido muito importante nessa retomada corintiana, nessa campanha faz da temporada. Então vai ser um duelo interessantíssimo no jogo de domingo.